Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Estou chegando de novo aqui, Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia 2023. Cultura, conhecimento e espiritualidade. Nossa audioleitura de hoje continua e foi livro de Josué, capítulos 1 ao 4. Abrimos esse livro hoje. Link para audioleitura ou leitura sempre nos comentários do vídeo ou dos podcasts. O tema de hoje está aqui na sua tela. Atitudes que mudam a nossa carreira profissional e espiritual. E a base para a nossa reflexão, livro do profeta Joel, capítulos 2, versículo 12 e 13, está aqui do ladinho, leia junto comigo. Por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. E nós temos hoje 3 datas que vão também nos ajudar nessa reflexão. A primeira data já está aí na sua tela, acompanha comigo. É o Dia do Auxiliar de Serviços Gerais. No Dia do Auxiliar de Serviços Gerais, é importante reconhecermos e agradecermos por todo o serviço prestado à sociedade. O profissional auxiliar de serviços gerais, também conhecidos como ajudante geral, ajudante operacional, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional, tem como principais atribuições manter a limpeza, manutenção e higiene, planejamento, realizar controle e programação de produção, monitorar estoque de materiais, observar problemas de conservação e encontrar soluções, assim como vistorias periódicas e acompanhamento de reparos. A segunda data, quarta-feira de cinzas. Vamos ver? Também acompanha aí do lado. A quarta-feira de cinzas foi instituída há muito tempo na igreja. Dia que marca o início da quaresma, tempo de penitência e oração mais intensa. Para os antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava arrependimento dos pecados e volta para Deus. As cinzas bentas e colocadas sobre as nossas cabeças nos fazem lembrar que vamos morrer, que somos pó e ao pó da terra voltaremos, para que o nosso corpo seja refeito por Deus de maneira gloriosa para não mais perecer. A intenção desse sacramental é nos levar ao arrependimento dos pecados e fazer-nos lembrar que não podemos apegar a esta vida, achando que a felicidade plena possa ser construída aqui. É uma ilusão perigosa. A morada definitiva é o céu. E a última data, quaresma, também está aqui do lado. A quaresma como prática obrigatória foi instituída no século IV, mas desde sempre os cristãos se preparavam para a Páscoa com oração intensa, jejum e penitência. O número de 40 dias tem um significado simbólico bíblico. 40 são os dias do dilúvio, da permanência de Moisés no monte Sinai, das tentações de Jesus. Guiados por esse tempo e pelas práticas como que somos guiados por uma bússola, buscamos os tesouros da fé para crescer no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que essas 2 últimas datas são datas católicas, mas que eu não tenho deixado de citar aqui e até usá-las, como roteiro, para nos ensinar alguma coisa da vida espiritual. Muito bem, esse é o tema de hoje, atitudes que mudam a nossa carreira profissional e espiritual, o texto que eu li de Joel, essas 3 datas e o que tudo isso pode nos ensinar nesse dia, como isso pode contribuir para a nossa vida espiritual e, como diz o tema, profissional. Vamos lá? O dia do ajudante geral me lembra 2 grupos citados na Bíblia, os levitas e os diáconos. Nós podemos pensar nesses 2 grupos como, abre aspas aqui, os ajudantes gerais, os levitas no templo e os diáconos na igreja. Mas existe uma diferença enorme entre os 2 grupos. Eu não sei se você já percebeu isso. Os levitas, independentemente da sua formação, jamais poderiam ser sacerdotes. Uma vez levita, sempre levita. Já os diáconos, por mais simples que fossem, poderiam ser levantados por Deus como evangelistas, como pregadores até, como aconteceu com Estevão e Felipe, personagens do livro de Atos dos Apóstolos. Sendo assim, eu quero comparar os ajudantes gerais aos diáconos. Afinal, como eles podem ascender profissionalmente e chegar a posições elevadas nas suas empresas.
Mas, assim como os diáconos precisavam apresentar características espirituais que alavancavam as suas carreiras ministeriais, os ajudantes gerais precisam de formação acadêmica e profissional. Sem esforço, diáconos e ajudantes gerais permanecem na mesma condição. Continuando com as nossas comparações aqui, pensando nas outras duas datas, cinzas e quaresma, quero falar um pouquinho da nossa condição diante de Deus. Assim como na vida comum, se nós queremos ascender espiritualmente, nós precisamos passar por fases. E a fase mais básica é nos tornarmos filhos de Deus. E isso somente acontece quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele se torna Senhor dos nossos corações e de todo o nosso ser. Fora isso, nós não passamos de criaturas de Deus. Por mais que você discorde do que eu estou falando, essa é a verdade e eu posso mostrar isso para você se você quiser. E mais ainda, uma vez filhos, nós precisamos permanecer na presença do Pai. Tudo isso passa por arrependimento cotidiano. Afinal, as tentações não acontecem só no período do ano. O nosso inimigo, o diabo, nos assedia constantemente. E como diz o profeta Joel, o arrependimento, a mudança de vida precisam acontecer interiormente. Ela não se define por atos exteriores. E nem depende, como diz o apóstolo Paulo, da observância de dias, meses ou anos. Os sinais exteriores, ainda aqueles que Deus instituiu, eram temporários. Eles passam, mas a transformação de vida que acontece dentro do nosso coração permanece, porque poderoso é o Cristo que opera em nós. Portanto, hoje é dia de pensar em crescimento profissional e espiritual. Sem esforço, nenhum deles acontece. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Eu espero que te ajude de alguma maneira. Terminada a nossa reflexão, aquele momento de falarmos com Deus como fazemos todos os dias. Orar e interceder por algumas situações. Quero orar hoje, continuar orando pela Turquia, pela Síria, e orar por todos os nossos amigos, irmãos aí, conhecidos que labutam aí como ajudante geral. Orar para que Deus dê graça a eles, que eles consigam estudar, se aperfeiçoar e crescer cada vez mais na sua vida. Eles não precisam permanecer nessa condição, aliás, ninguém precisa permanecer na condição que está, nem profissionalmente falando, nem espiritualmente falando. Todos nós podemos mudar, podemos crescer. Vamos falar com Deus então? Querido Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Deus querido, como somos gratos pela vida, somos gratos pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, Senhor. Muito obrigado, Deus eterno. Pai, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos guarde, limpe o nosso coração, que nós possamos permanecer diante de Ti. Deus, que o pecado não se torne uma rotina em nossas vidas, mas que toda vez que nós falharmos, que um verdadeiro arrependimento brote aqui, gerado pelo Teu Santo Espírito, e assim sejamos restaurados diante de Ti, Senhor. Deus, nesse dia, oramos mais uma vez pela Turquia, pela Síria, pedir que o Senhor guarde essas nações que mais uma vez enfrentaram terremotos agora nesses últimos dias, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia. Que aqueles que foram, Deus, abalados por isso, perdendo entes queridos, perdendo seus bens materiais, perdendo empregos, Deus, perdendo empresas, que o Senhor abençoe a reconstrução dessa nação. Abençoe todos os que estão se esforçando para ajudar. Sejam países, sejam instituições, sejam voluntários, sejam pessoas. Abençoa-os, Pai, fortalece-os, Deus, em nome de Jesus. Orando, Deus, hoje por todos os irmãos, amigos aí que labutam na sua vida profissional como ajudantes gerais. Deus querido, que o Senhor abençoe, que eles sejam os melhores possível na sua posição, que eles estudem, Deus, dê uma oportunidade de crescimento a eles na área acadêmica, na área profissional, Pai. Que eles realmente cresçam, Senhor, em nome de Jesus. Eles honrem a Ti com a sua profissão, meu Pai. Deus querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.
vamos terminando aqui, hora de ir embora. Indo embora, lembrando da leitura bíblica. Amanhã, dia de ler o livro de Josué, capítulo 5 ao 8. Aqui, ó, siga-nos nas redes sociais. Aqui, ó, veja como nos ajudar apoiando o nosso canal, com essas coisinhas que eu vou piscando aqui para você. E também você pode nos ajudar com adquirir os nossos materiais. Estou falando essa semana desse livro que está aqui do lado, Atos dos Apóstolos. Aqui você lê a história de Estevão e de Felipe, de como esses homens, começando como diáconos, um se tornou um grande pregador, mudando a Samaria ali, ganhando muitos para Cristo, e o outro se tornou evangelista e de uma família de profetas. Cresceram porque estavam andando na presença de Deus, e aqui em Atos você vê a história desses homens, tá bom? Quer ler o livro um pedacinho, conhecer? Esse link aqui, ó. Você acessa ali a Amazon, lê alguns capítulos e depois adquire e nos abençoa. Também fica a nossa chave Pix aí, se quiser nos abençoar de maneira mais direta. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Não se esqueçam, juntos até 31 de dezembro e depois também. Tchau, tchau.